O secretário do Tesouro, Mansueto de Almeida, que provavelmente vai continuar no próximo governo, disse claramente, olha, sem reforma da Previdência não há ajuste nas contas públicas, é impossível. Olha, hoje o Tesouro Nacional, se tirar a Previdência, tem superávit nas contas, ou seja, arrecada mais do que gasta. Mas quando entram as contas da Previdência, bau, dá um rombo imenso, mais ou menos 180 bilhões de reais por ano. É um valor astronômico diante das necessidades que o Brasil tem, diante do orçamento brasileiro, diante do PIB brasileiro, o tamanho da nossa economia. Então tem que fazer a reforma, seja de direita, de esquerda, de centro, de meio, vermelho, azul, preto, roxo, tem que fazer a reforma, não tem jeito. E a reforma não pode ser uma só, porque a gente tem vários sistemas de previdência no Brasil. Tem o regime geral, que é do INSS, esse precisa ajustar principalmente o período de contribuição, né, idade mínima para as pessoas se aposentarem e algumas regras. O problema maior está no regime próprio dos servidores públicos. Servidores têm um regime próprio, várias razões. Uma delas é que eles tinham no passado estabilidade no emprego. Quem entrasse para o serviço público não podia ser demitido, a não ser em caso de corrupção, enfim, roubo, uma coisa muito escandalosa. Mas se não tivesse competência para o cargo, ficava ali o resto da vida. Então, por isso mesmo, os servidores não têm direito, ou não contribuem também, ou o setor público não contribui para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Porque o Fundo de Garantia é exatamente uma compensação para a pessoa que perde o emprego, que é mandada embora. Não é o caso do servidor público. Além disso, o servidor, ele tem direito, ou tinha pelo menos, a se aposentar com o último vencimento dele. Então, 80% do valor bruto do que ele recebia no último momento, ele continua recebendo para o resto da vida e grande parte disso passa para os seus pensionistas. Ora, se você é um juiz, por exemplo, se você é ministro do Supremo, você vai se aposentar com 80% do valor bruto, que é o máximo que o setor público pode pagar pela lei. Isso dá uma aposentadoria de mais de 25 mil reais por mês. E o teto do INSS é 5 mil, olha a diferença. 5 mil para o INSS, 25 mil para um servidor público. Isso no limite, mas há casos em que se incorpora algumas gratificações e até ultrapassa o limite. Se somar isso tudo, a gente vai chegar ao tal rombo da Previdência. O que a reforma está se propondo? Primeiro, igualar o regime geral ao regime próprio. Ora, mas tem gente que está na metade do caminho, que está em 2/3 do caminho. Vai mudar a regra para essas pessoas? Não, possivelmente não. Mas se não mudar a regra, vai continuar o mesmo problema, né? Hoje, praticamente, no caso do estado do Rio, tem 400 mil servidores. Cerca de 200 mil são servidores inativos, ou seja, são pensionistas ou aposentados. Então, não vai conseguir desmontar da noite para o dia essa questão. Vai se tirar dinheiro deles? Não, agora o senhor não vai ganhar mais isso não, porque a Previdência está quebrada. E o que eu tenho a ver com isso? Vai dizer o servidor com toda justa razão. Então o que se quer é, pelo menos, desmontar a bomba relógio, para que esse problema não aumente daqui para frente. A gente vai resolvendo com alguns paliativos. No caso do governo federal, já existe uma possibilidade dessa bomba relógio não explodir no futuro, que é o seguinte: todo mundo que passou a entrar no serviço público, 2010 para cá, não tem mais direito a essa coisa do último vencimento. Ele pode ganhar o teto do INSS e o que ele ganha de diferença acima do INSS, ele pode fazer uma contribuição para um fundo de previdência. Ele bota lá um dinheiro e a União bota o correspondente ao que ele pagou, até dentro de um limite. Então, quando ele se aposentar, ele vai receber lá o equivalente ao teto do INSS e mais o rendimento do fundo para o qual ele e a União aplicaram.
A ideia é que os estados e os municípios também adotem esse sistema para aqueles que têm também regime próprio. Bom, mas o que faz agora, nesse momento, para desativar o rombo da Previdência? Como é que a gente chega no meio do caminho? Existem várias propostas. Uma delas é que a gente mude completamente o sistema. Hoje o nosso sistema é de repartição, ou seja, ninguém contribui para si mesmo. Você contribui para alguém que está aposentado. Quando você se aposentar, alguém vai contribuir para você. No futuro, o sistema seria cada um contribuir para si mesmo. Quais são as experiências que a gente tem no mundo disso? Bom, tem a experiência do Chile, por exemplo. Lá o sistema é todo de capitalização. As empresas não contribuem nada para esse sistema. Então você desconta 10% do seu salário e vai pagando ao longo da vida. No final, você tem uma aposentadoria correspondente ao rendimento dessas aplicações. O que é que aconteceu no Chile? Chegou à conclusão que se você poupar 10% do seu salário, quando você se aposenta, o rendimento é pouco. Você não tem o retorno que você esperava. Então tem que ter uma contribuição maior. Além de tudo, tem a turma que está ali embaixo, que não consegue trabalhar com carteira assinada durante todo o período, trabalha um tempo no trabalho informal, ou trabalha na agricultura, onde não tem carteira assinada. Mesmo lá no Chile, eles vão ter que mudar a Previdência, as empresas vão ter que contribuir, elas não contribuem nada hoje, elas vão contribuir para um fundo exatamente para amparar um pouco as pessoas que estão ali no rés do chão, né? As pessoas que não conseguiram poupar ao longo da sua vida, e também para reforçar esse dinheiro dos demais trabalhadores, para que eles possam ter, sei lá, o equivalente a 18% do seu salário aplicado. Aí sim eles podem ter uma boa pensão, uma boa aposentadoria. Isso tudo tem que ser levado em conta, temos que parar essa discussão ideológica, como eu disse no início, não é uma reforma azul, preta, vermelha, roxa, é uma discussão pragmática, isso afeta a vida de todo mundo, está gerando para os brasileiros que estão chegando na idade da aposentadoria uma incerteza, uma aflição, uma agonia, porque 80% dos aposentados, na verdade, estão dentro do limite do INSS. Essa reforma ela vai atingir 20% das pessoas, não 80%. Para 80% das pessoas, vai mudar só a idade mínima, o momento de se aposentar. Pensionistas também, aquele pessoa que casa no mês seguinte, fica viúva e recebe 100% da pensão, não é muito justo, principalmente se não tem filhos ou dependentes. Essa discussão aqui dá mais uns 20 posts. Quinta-feira a gente volta a falar disso.